Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas. Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita. E você faz parte especial deste momento. Todo amor, toda energia, toda paz estejam agora aí, em sua mente e em seu coração. Nós estamos com transmissão simultânea para a Rádio Rio de Janeiro e para a Web TV Nova Luz. Acesse tvnovaluz.com e estaremos juntos pela internet. Sintonize também pela Rádio Rio de Janeiro, AM, aqui no Rio, 1400. Um beijo no coração de todos e um beijo no coração dessa plateia maravilhosa de trabalhadores, pessoas dedicadas ao bem, médiuns, amigos nossos queridos que estão aqui para doar suas energias, para vibrar conosco a fim de que façamos um programa delicioso que leve até você muita paz e muito amor. Sejam todos muito bem-vindos. Você e os companheiros da sua casa espírita podem participar do nosso auditório. Mande um e-mail para tvnovaluz@gmail.com e solicite a sua reserva. Gente, olha, nada de ficar mais sozinho. De segunda a sexta-feira, de 8h30 às 4h30 da tarde, nós vamos estar juntos na Web TV Nova Luz. Natureza e arte, visualizações terapêuticas, Jacarepoió para as crianças, clipes musicais, documentários e muito mais. E à noite, e também nos finais de semana, você pode escolher o vídeo que desejar, montando a sua programação. É só entrar no link Acervo Audiovisual. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos orienta no livro Vida Feliz. Vive sempre em paz. Uma consciência tranquila, que não traz remorso de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Todos nós, meus irmãos, estamos na vida para conquistarmos a paz e as demais virtudes que são potências da alma. Mas a paz, ela não nos vem de graça com facilidade. É preciso cultivá-la. Não vamos aguardar que as situações do mundo nos permitam sentir paz. Você pode cultivar a paz em seu coração diariamente,
orando, fazendo leituras edificantes, visualizando, mergulhando dentro do seu peito, imaginando a presença de Jesus, trazendo paz, ativando em você todos os potenciais divinos. Você tem esse poder. Não permita que nada exterior abale a sua paz. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Sérgio Thyssen sobre a terceira revelação. E Ricardo Sardinha canta Robson Pinheiro. Está no ar o Despertar Espírita. Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens daquela época. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de toda a doutrina de Jesus. Quanto às leis de Moisés, ele as adequou à realidade moral dos homens daquela época. Ele combate constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E resumiu toda a lei e os profetas nessas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós chamamos de revelação a todo conhecimento que vem ao homem diretamente de Deus, pela inspiração, pelos caminhos espirituais. Tamanha é a importância desse assunto para os que desejam compreender a origem do universo, as leis cósmicas e a si mesmo. Para onde vamos e por que estamos aqui? Que Allan Kardec faz um aprofundado estudo logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quais foram as grandes revelações de Deus para a humanidade? O que elas nos trouxeram de informações para a compreensão do universo e do sentido das nossas vidas? Essas são as reflexões do Despertar Espírita de hoje para você. E para conversar conosco está aqui o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, físico e expositor espírita. Dr. Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, viu? mais uma vez. Que nós possamos fazer mais um encontro de estudo, desta vez a respeito do primeiro capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos começar falando sobre as revelações e o sentido delas na nossa existência. Essa primeira revelação, como é que nós podemos caracterizá-la? Uma primeira ideia é de que a nossa humanidade atravessou diversas fases. E somos um mundo semi-primitivo, um mundo de provas e expiações. Hoje nós estamos nesta realidade atual, mas no passado a nossa realidade ainda era de muito maiores e importantes dificuldades. Então, faz parte do processo evolutivo da nossa humanidade que tenhamos, algumas vezes, em certos momentos da nossa história, uma contribuição mais efetiva do mundo maior, sob a égide de Jesus, para que com estas revelações trazidas ao mundo e a nós e à nossa humanidade, nós possamos, vamos dizer, empreender uma velocidade maior no nosso processo evolutivo, que é especialmente moral. Temos que progredir no sentido do conhecimento das leis gerais do universo, sob os aspectos científicos também, mas a nossa grande característica é o nosso atraso moral. E isto é muito antigo. Nós somos uma humanidade de milhares e milhares de anos aqui na Terra. Então, as revelações serviram as maiores e as menores. Todas elas servem
quando elas têm, obviamente, a origem superior, para facilitar a compreensão de nossa parte a respeito de tudo que é relevante na vida, para que possamos ter como uma bússola, termos um caminho seguro e reto para, em conhecendo como as coisas devem ser, pautarmos gradativamente as nossas vidas de acordo com essas diretrizes. Doutor Sérgio, a primeira revelação é compreendida como as leis de Moisés, mas também as leis de Deus. Vamos fazer uma diferenciação? Importante isto, porque nós temos os 10 mandamentos, ou o decálogo. Ali nós temos a essência da primeira grande revelação. De tal maneira que nesta altura Moisés funcionou como médium e como tal ele recebe as tábuas da lei com este conjunto de aspectos colocados de uma maneira enfática, de uma maneira no sentido de que as pessoas não tivessem dúvidas sobre como devessem proceder, sobre todos aqueles itens. Então ali é uma questão de síntese. Se nós formos pensar nesse aspecto da primeira revelação, a essência dela, nós temos como o frontispício de tudo que viria depois. Ele abre propriamente daquela forma o alto, através de Moisés e com o decálogo, toda a essência das leis de Deus. Mas nós também temos que entender o momento histórico em que Moisés viveu junto ao povo hebreu, que estava numa situação que era uma situação própria, e ele, Moisés, como legislador, conduzia este povo numeroso, monoteísta, mas ainda muito primitivo. E aí ele tinha que usar de leis mais humanas, que ele entendia, mas também como um enviado, como um ser inspirado, para guiar da melhor maneira aquele povo naquela época tão atrasado. Então nós temos mesmo que fazer uma distinção entre a essência da revelação dos espíritos superiores através dele próprio no decálogo, porque o decálogo, se nós vamos ver hoje, ele continua essencial. Todos aqueles que ao longo de todos esses séculos da nossa história cumpriram aquelas coisas e o fizeram com naturalidade, a partir desta diretriz que está ali, esses espíritos foram se aperfeiçoando gradativamente, fizeram o processo de regeneração e muitos deles já não estão aqui, não é? Se libertaram propriamente das necessidades evolutivas de um educandário como a Terra e partiram para orbes superiores, matriculados em, vamos dizer assim, outras escolas do aperfeiçoamento espiritual. Muito bem, a outra ideia é a ideia de Moisés legislador. Aí nós temos que ver que muito daquilo que ele trazia àquela época, naquelas circunstâncias históricas e para aquele povo, não cabem mais hoje. Muito interessante isso. Então, nós vemos que temos o decálogo, as leis de Deus e as leis de Moisés apropriadas às necessidades educativas daquele povo naquela dada época. E as coisas foram se passando e aí chegamos à segunda revelação. Vamos falar dessa segunda revelação? Vamos lá. Então, é importante lembrar a ideia do encadeamento. A ideia de que somos, talvez na época, uma contagem um pouco diferente, mas segundo Emmanuel, no livro Roteiro, nós somos 20 bilhões de almas humanas vivendo o processo evolutivo aqui na Terra. De tal maneira que a espiritualidade superior, sob a tutela do Divino Mestre, vem ao longo de todo o processo evolutivo, da Terra como um elemento no universo do ponto de vista de um planeta, mas muito especialmente quanto à sua humanidade, cuidando de todos os detalhes, de tal maneira que de tempos em tempos as grandes revelações. Conversávamos sobre aquela que teve em Moisés a sua personificação, mas séculos depois
a partir de todo um período de progresso gerado por uma série de mecanismos, mas também a partir do Decálogo, aquele mesmo povo foi visitado, vamos dizer assim, por Jesus. E aí ele escolhe para viver junto ao povo hebreu, pelas características espirituais deste povo naquela época, em continuação a um processo evolutivo, e aí ele vem pessoalmente. Ele que é não apenas o guia e modelo quanto à nossa humanidade, mas é o governo de toda a vida. É o Espírito Crístico, o único designado por Deus para realizar conosco, nos ajudando em todas as instâncias para que pudéssemos fazer a nossa redenção espiritual, o nosso progresso que não tínhamos feito ainda. Então ele vem pessoalmente e ele diz: eu não vim modificar ou destruir a lei. Na verdade, ele veio vivenciar e trazer pela palavra e pelo exemplo aspectos que na época de Moisés não caberiam, porque ele não seria compreendido, ele por isso mesmo não seria aceito e, portanto, ele não programa de vir antes. Ele programa séculos depois, quando, no âmbito daquela geografia do mundo e junto a este povo monoteísta, que tinha ascendentes históricos ligados à Capela, a sírios e, portanto, a outras humanidades, para que ele pudesse então trazer de uma maneira concreta, sólida e definitiva tudo o que era importante que nós soubéssemos. De tal maneira que, sendo ele o espírito que ele já era naquela altura, ele vem dividir a história, como todos sabem, não é? Entre antes dele e depois dele. Nós nunca tivemos, nem jamais teremos, nada parecido. Então, a segunda grande revelação, que tem a ver, portanto, com a vinda do próprio Jesus, é algo único na história da nossa humanidade. E aí nós temos aí uma série de questões importantes que poderíamos ver de perto. Um espírito orientador muito conhecido através da mediunidade do Chico, Emmanuel, ele coloca Jesus no livro A Caminho da Luz como governador do planeta, aquele que organizou todos os pródromos, inclusive lançando os sistemas cosmogônicos do planeta. Como é que é isso? Muito bem. Jesus sempre conheceu tudo a respeito de todos os detalhes do processo evolutivo da nossa humanidade. Nós poderíamos dizer, mas e o livre-arbítrio? E as coisas que acontecem do ponto de vista individual, do livre-arbítrio individual e do livre-arbítrio coletivo dos povos, das culturas e das nações, mesmo assim ele sempre conheceu tudo. Então o planejamento dele levava tudo isto em consideração. E Jesus conhecia da ciência universal. Muito antes da Terra se resfriar, quando ela se destaca dentro do processo propriamente cosmológico, da formação dos planetas de uma maneira geral, ele já era crístico. Nós ainda não temos uma ideia melhor a respeito da natureza dos espíritos crísticos. Quando estudamos na codificação kardeciana a hierarquia dos espíritos, nós chegamos à condição dos espíritos puros. Pensamos nos espíritos puríssimos, mas além de tudo isto, são os espíritos que governam as humanidades, os orbes. Governam humanidades que se situam em planetas e em outros corpos celestes, mas também humanidades de mundos fluídicos, que a astronomia moderna ainda hoje não conseguiu detectar. Onde vivem humanidades maravilhosas, completamente diferentes daquilo que nós conhecemos, porque nós só conhecemos a nossa própria. De tal maneira que, quando Jesus vem, ele traz toda a síntese do que era importante que nós conhecêssemos, tivéssemos nele o sublime exemplo, para que pudéssemos gradativamente
chegar mais perto deste conhecimento, das virtudes excelsas que ele veio nos trazer, para que nós fôssemos ajustando a nossa maneira de viver em cada encarnação, porque precisávamos de muitas para chegarmos a cumprir todas as coisas, para podermos nos adiantar e, com este adiantamento, nos libertarmos dos nossos vícios milenares, conquistando as virtudes do Espírito e vivermos a felicidade que ele já sabia que estaria à nossa disposição. E, aliás, está até hoje. Quando nós pensamos em Jesus, nessa magnitude, às vezes nós podemos senti-lo distante. Mas não é isso que nós queremos que você sinta, não. Porque Jesus também nos fala que ele é o bom pastor e que conhece nominalmente todas as ovelhas que o Pai lhe confiou. Vamos explorar um pouquinho isso para nós sentirmos o quanto Jesus, este Espírito de escola, está conosco no nosso dia a dia e pode nos auxiliar nos nossos desafios. Muito bem. Uma ideia é de que Jesus não vive fisicamente entre nós. Existem referências de amigos espirituais em textos sérios comentando que os espíritos crísticos ligados aos planetas e às humanidades do nosso sistema vivem em seus tronos solares. Então, os planetas girando em torno da estrela, que é o Sol, ali é o lugar onde eles vivem, e Jesus de Nazaré também vive lá. Mas o fato dele viver lá, e mesmo tendo vindo até nós em alguns períodos e momentos importantes da história da nossa humanidade, do orbe terreno, ele, de onde ele está, ele faz tudo. Porque ele não precisa, para certos aspectos, da distância, ou no caso, da proximidade física conosco. Porque a sua proximidade é absoluta, de tal maneira que a natureza de uma mente espiritual, de um espírito crístico, ainda para nós é algo inalcançável. Mas, se nós trabalharmos essas questões pela importância do pensamento de cada espírito, filho de Deus, e das suas relações com todos os outros espíritos da mesma humanidade, e de todo o rebanho com o seu divino pastor, nós vamos ver questões do eletromagnetismo, da mecânica quântica, fenômenos locais e não locais. Existem coisas lindas aí, que demonstram para nós, se nós filiamos esse conhecimento de uma ciência básica com as questões morais e aquilo que a espiritualidade já revelou através da própria doutrina espírita, nós vamos entender o quanto ele é presente. Ele pode estar a milhões e milhões de quilômetros da Terra, porque na maioria do seu tempo ele permanece lá, na estrela nossa querida que é o Sol. Mas não significa que ele não esteja, vamos dizer assim, muito e importantemente junto de cada um dos seus filhos, vamos dizer assim, ou de suas ovelhas. Bem, lindo. Nós vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo, mas nós voltamos já já com Ricardo Sardinha. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de abril é o DVD Benfeitores da Humanidade. Este DVD contém documentários sobre Fabiano de Cristo e o médio Peixotinho, e ainda Divaldo Franco respondendo sobre diversos temas.
Esta obra é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o DVD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. E nós vamos para um momento muito especial, que é a nossa homenagem à música e à arte espírita. E está aqui conosco Ricardo Sardinha. Ricardo, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. É sempre bom ter você aqui. O Ricardo, nós já falamos, é um dos diretores da nossa Casa Espírita, é o diretor musical da nossa TV Nova Luz. E qual é a música que você nos traz hoje? Eu vou cantar, acho que uma das nossas prediletas aqui da casa, do meu querido amigo Robson Ribeiro, né? O nosso Robinho, chamada Corrente do Bem. Vamos cantar comigo, né? É linda essa música, gente, vocês vão adorar. Buscar a paz, cativar um amigo, oferecer meu melhor sorriso a quem vem de lá, fazer o bem quanto eu puder, ter a plena consciência de que para tropeçar na vida basta estar de pé, não desanimar. Depositar igualdade onde eu passar, deixar a fraternidade em minha alma morar, incentivar a alegria, poesia, ir além, ser a diferença na vida de alguém. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno pros nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno pros nossos que vêm e gotejar na seca da dor. Seja você mais um elo também nessa corrente
essas músicas tocam o coração, né? E eu vou corrigir, Robson Ribeiro, o querido autor dessa música fantástica, esse compositor belíssimo. Me fala um pouquinho, Sardinha, você que já faz, eu não vou dizer o tempo não, tá? Vou dizer assim, há mais de 20 anos, tá bom? Você canta, faz palestras, quando você traz uma música assim, o que você sente na mudança da psicosfera ambiente? Boa pergunta. É uma forma, a música, né? Ela alcança lugares que a palavra não alcança. O racionalismo, né, muitas vezes não consegue chegar onde uma nota musical, uma determinada frase colocada de uma forma poética e cantada, né, dentro de uma determinada harmonia, ela consegue alcançar nas pessoas. Principalmente quando as pessoas estão assim em momentos de dificuldade de raciocinar, né, momentos, não sei se como é brincar, imitar Yasmin, né, não sei se acontece só comigo. Tem horas que a gente não consegue nem pensar, né? Você está tantos problemas... Gente, acontece isso com né? todo mundo, né? Não tem aquele momento que nós estamos tão angustiados, né? Ou passando por uma aflição tão grande. Sardinha, isso me fez lembrar aquela situação de Maria no livro Boa Nova, né? Que uma moça estava muito triste, né? Estava prestes a ser levada para o circo, e ela tocou espiritualmente aquela moça, dando a orientação de que ela cantasse. Canta, minha filha. E a moça começou a cantar, e a partir de então, todos aqueles cristãos que iam ao circo, eles cantavam. Então, a gente percebe aí a mudança que a música pode fazer em nós. Você, como médico, Thyssen, não sente essa questão? Interessante, porque existe a musicoterapia. E hoje, por exemplo, em muitos hospitais, nas unidades fechadas, nas terapias intensivas, unidades de pós-operatório e outras, onde os doentes mais graves estão, a música é, vamos dizer assim, um elemento a mais, favorecendo o bem-estar dos doentes e da equipe de saúde que está ali trabalhando a bem deles. Gente, olha, vamos começar um momento muito especial, que é o momento dos nossos companheiros, nossos convidados aqui presentes, fazerem as perguntas ao Dr. Sérgio Thyssen, né? E nós vamos perguntar, quem deseja, então, como vai começar? Ô, Simone. A Simone gosta de perguntar, hein, Simone? Vamos lá, Simone. Doutor, boa noite. Jesus trouxe para nós todos os ensinamentos. Por que precisamos que viesse o Espiritismo? Muito bem. Essa é uma pergunta importante, porque nós tínhamos comentado, ele é o governador da vida, né? Governador do orbe terreno, condutor de toda a nossa humanidade. Mas quando ele veio, há 2000 anos aproximadamente, nós éramos uma humanidade com certas características. E ele trouxe todo um avanço em relação à primeira grande revelação, mas ainda assim nós não tínhamos naquela época condições de entender tudo aquilo que ele precisava ao longo do tempo nos ensinar. Então ele trouxe as coisas mais sublimes, lindas, importantes, deixou essas sementes definitivamente instaladas, vamos dizer assim, no amplo campo de vida na Terra, do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual, mas ele, compreendendo bem as nossas limitações, ele entendia que nós ainda cometeríamos muitos equívocos, de um modo geral, mas alguns especificamente relacionados à interpretação de tudo aquilo que ele vinha trazer e deixou muito claro através dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, em 2000 anos, para uma humanidade ainda muito imperfeita, era natural que nós tivéssemos dificuldades que poderiam como que nos afastar daquele caminho do cristianismo primitivo que ele implantou na nossa humanidade. E por um conjunto de razões ligadas a isto, ele já antecipou, e quando ele estava presente, ele disse que ele necessitaria, ou ele enviaria um consolador, que aí sim
poderia nos explicar todas as coisas. De tal maneira que nesse tal encadeamento, nós podemos pensar que o Decálogo traz a essência através de 10 questões fundamentais, muito tempo antes dele. Ele traz os subsídios fundamentais e experimenta, vivencia pela exemplificação, nos mostrando o que nós devíamos conhecer, e tudo que ele mostrou e exemplificou é definitivo. Mas ele ainda foi adiante e providenciou, no momento próprio da história da nossa humanidade, que este Consolador viesse para deixar tudo muito claro. Nós não vamos ter uma quarta grande revelação. Porque o advento da doutrina espírita, depois podemos falar um pouco mais sobre isto, é algo que vai acompanhar todo o restante do processo evolutivo. Pelas características dessa revelação, através dos espíritos superiores, vinculados à grande missão do insigne codificador que foi Allan Kardec. E o Cristo diz que o Consolador ficaria eternamente conosco. Então não pode ser uma pessoa só. Se vai ficar eternamente conosco, não haveria possibilidade. Seria, sim, uma doutrina de esclarecimento e de amor. Mas então, qual será a próxima pessoa? Opa! Icleia. Vamos lá. O que comprova que o Espiritismo é o Consolador prometido enviado por Jesus? Muito bem, Icleia, não é? Olha, duas questões eu acho interessantes aí. Uma delas é que os muçulmanos acreditam que o Consolador prometido por Jesus tem a ver com o Alcorão, tem a ver com Maomé. Mas, se nós vamos analisar, nós vamos ver que os elementos em que eles se baseiam, eles podem ser questionados, amorosamente, claro. Mas o mais importante, em termos de comprovação, é que, dentro do Espiritismo, tudo que veio dentro deste conjunto de conteúdos que nós chamamos de doutrina espírita, vieram através dos médiuns. Médiuns capacitados de várias partes do mundo num mesmo momento da história da humanidade. E o que acontece é que, além das questões que eles vieram trazer, eles também, por médiuns distintos, espíritos muito diferentes, vieram com a ideia de que o Consolador prometido, o Paracleto, é o Espiritismo. De tal maneira que nós, assim como nós valorizamos todo o conjunto da terceira grande revelação, e ela veio através dos benfeitores espirituais, nós também podemos acreditar e ter para nós que o Consolador prometido é a doutrina espírita. Lembrando que todos os postulados espíritas, todas as noções lindas que ele vem como que reacender na história da nossa humanidade, são vinculados à ideia da esperança e da consolação. Como nós somos uma humanidade sofredora, com muitas dificuldades e imperfeições ainda, o conhecimento, a revelação espírita, propõe à criatura humana toda uma necessidade de progresso. E que, realizando este progresso, a vida futura estará à nossa disposição. E será uma vida feliz se nós fizermos a nossa parte. O Espiritismo é uma doutrina de esperanças e consolações. Então nós podemos, com a maior naturalidade, cada um de nós que vai estudando a doutrina espírita, compreendendo pelas mensagens dos espíritos superiores, por tudo aquilo que Kardec escreveu, por tudo aquilo que compõe as obras básicas e as obras complementares, o quanto o Espiritismo é o Consolador prometido. Sardinha, vamos falar da importância da arte dentro da divulgação do Consolador prometido por Jesus. Arte, música em especial e Espiritismo. Perguntinha difícil, hein?
Vocês acham que é importante? Olha, ontem mesmo à noite eu estava lendo Obras Póstumas em casa, né? O Kardec falando sobre a teoria da beleza. E é uma coisa fantástica, né? A forma como ele aborda essa nossa capacidade, que quando nós conhecemos, estudamos a doutrina espírita, a gente começa de alguma forma a sintonizar a nossa mente com um outro padrão, né? Com uma outra dimensão, com outros valores. Então, quando nós, de alguma forma, cada um de nós tem um talento artístico específico, né? A vida é uma arte, já tem uma música que diz isso, né? A arte não é somente a música, a poesia, a dança, né? O conversar com o próximo é uma arte, né? O consolar o próximo é uma arte. Na verdade, tudo você pode utilizar no sentido de um artista, desde que você envolva a sua capacidade criadora, a sua capacidade, né? De alguma forma, um atleta tem que ser um artista. Todos nós somos, de alguma forma, artistas. Não artistas no sentido de sermos falsos, de enganarmos as pessoas, né? Mas de usarmos esse nosso talento que muitas vezes a gente não conhece. E quando a gente se identifica com a beleza dos sentimentos, essa beleza ela se transforma, ela se apresenta de uma forma quando você consegue traduzi-la, seja através de uma música, através de um livro, de uma história, de uma poesia, do que seja. E ela vai na alma direto, sem intermediário, né? Muito lindo. E a música está encantando as nossas vidas, né? E a arte espírita nos envolvendo cada vez mais, trabalhando as nossas emoções, nos ajudando a caminhar com cada vez mais forças para frente e para o alto. Alguém mais tem perguntas? Quem mais? Opa, vamos lá. Igor. Outras pessoas vieram preparadas para apresentar a terceira revelação ou foi apenas o professor Rivail? Muito bem. A espiritualidade, quando ela planeja uma coisa, ela organiza tudo para que aquilo dê certo. Mas ela conta com algumas possibilidades e desvios naturais, porque as variáveis são muito grandes e é importante que estes que planejam levem tudo isso em consideração. É claro que a França foi toda preparada para o advento da doutrina espírita, que depois, como vocês sabem, viria a existir no mundo inteiro. Mas o berço da doutrina espírita foi na França, e ela foi toda cuidada para isto. Um amigo espiritual chama isso de hora estelar. A hora estelar da França envolveu a questão do iluminismo também francês, a Revolução Francesa, e aí sim o nascimento de Kardec e de todos os médiuns ao longo do mundo inteiro que vieram a contribuir para o trabalho do codificador e, portanto, o assentamento das bases da doutrina espírita. Mas a espiritualidade tem, vamos dizer assim, um plano B, quando são coisas assim de tanta relevância. Então, a informação que nós temos, e que muitos já conhecem, é a ideia de Leon Denis. Leon Denis nasceu em 1946, francês também. Portanto, ele tinha 11 anos quando da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E se alguma coisa acontecesse com Kardec, fora da previsão, e que pusesse em risco o trabalho missionário do codificador, Leon Denis faria isto no lugar dele. Porque no passado, os dois já eram amigos, os dois já tinham vivido situações históricas dentro do conhecimento e das expressões filosóficas e religiosas na própria Europa, importantíssimas. E, de certa maneira, já sabiam que, se houvesse alguma coisa, o outro naturalmente estaria presente logo alguns anos depois. Porque era tão importante que, naquela época, nós tivéssemos o Espiritismo
vamos dizer assim, devidamente plantado na humanidade, que teria então a figura querida de Leon Denis. Houve uma época mais para trás que Leon Denis era o chefe, vamos dizer assim, e Kardec era o aluno. O outro era o professor, os papéis se inverteram. Mas Leon Denis não só seria o substituto em potencial, mas independente disto, ele é o grande continuador, ainda em França. E ele escreve livros tão importantes que ele, então, como que sedimenta ou ajuda a sedimentar o conhecimento que nos chegou através das obras da codificação kardeciana. Gente, muito esclarecedor, né? Todos esses conhecimentos trazidos nos ajudam a compreender a importância da doutrina espírita, desse projeto de amor do Cristo. Tem mais alguém desejando fazer uma pergunta? Opa, nossa Paulinha. Boa noite. Boa noite. Por que ainda temos poucos grupos de estudos científicos na Casa Espírita? Esse é um outro tema, não é? Em primeiro lugar, nós temos que entender que o aspecto mais importante tem a ver com a ciência espírita, que tem a ver com o fato espírita, que é o chamado fato mediúnico. Então, nós temos aí a mediunidade a ser, vamos dizer assim, valorizada por todos os conteúdos que nos chegaram, formando a base da doutrina espírita. Mas nós sabemos que a mediunidade é algo da condição humana, de espíritas e não espíritas, e vai nos acompanhar em todo o processo evolutivo do orbe terreno. Porque durante ainda muitos e muitos milênios, a vida continuará sendo dividida em dois grandes planos. O plano físico, chamado material, onde nós reencarnamos e vivemos a vida conhecida como a vida comum, e o mundo espiritual, né? Então, enquanto nós nos dividirmos desta forma, a mediunidade é o grande elemento de vinculação entre os espíritos encarnados, que somos nós agora, e os desencarnados, que são aqueles que estão no plano extrafísico agora. Então, nós, na verdade, somos uma humanidade só. E devemos seguir juntos e nos entrelaçando de todas as formas, e por isso existe a faculdade mediúnica. Nós estamos encarnados, mas estamos em contato sempre com o mundo espiritual. Eles estão desencarnados, mas estão presentes nas nossas vidas sempre. Isso é uma questão. Mas você perguntou outra coisa. Você perguntou, por que são poucos os grupos de pesquisas científicas nos centros espíritas? Uma questão sobre isso é a ideia de que a nossa grande necessidade é a necessidade moral. E para as questões da evolução moral, nos centros espíritas, nós temos que trabalhar, e muito bem, a oficina da alma, a oficina do espírito, no sentido de gerar aquilo que nós precisamos para sermos felizes amanhã. As pesquisas mediúnicas são importantes, claro. Devemos buscar conhecer o que é ciência, o que é metodologia científica. As crianças vão aprendendo isto agora e vão aplicar isto tudo amanhã nas universidades, nos laboratórios de pesquisa, como fazem hoje os já jovens e adultos e assim por diante, mas também nos centros espíritas. É algo que vai crescer naturalmente. Mas talvez depois que esta base sólida da importância da evolução moral tiver sido devidamente assentada, e aí nós vamos ter a chance, a oportunidade, a ideia de valorizar, usarmos um pouco também, ou muito, do nosso tempo, daqueles que têm mais uma capacidade, um sentir para trabalhar as coisas deste aspecto importante do conhecimento que é a ciência, para favorecer ainda mais uma série de questões que nós temos que nelas progredir. O Espiritismo está pronto há muito tempo nas suas bases.
na sua relevância fundamental, mas nós vamos ver que o Espiritismo estará progredindo em certas questões que virão de acordo com a prática espírita, e aí a ciência espírita, as pesquisas espíritas precisarão avançar. Muito obrigado. Lindo, gente. Olha, muito esclarecedor. Gostaram do Dr. Sérgio Thyssen? Quem ainda não conhecia? Maravilhoso, né? Nós agradecemos ao Dr. Sérgio Thyssen pela sua presença, ficamos muito felizes. Agradecemos ao Ricardo Sardinha, que nos traz a sua arte belíssima, que nos toca o coração. E eu vou convidar você para dedilhar o nosso fundo musical. Vamos lá na nossa visualização? Mas nós temos, né, aquela alegria de ter todos aqui presentes. Nós agradecemos a você pela sua companhia, internauta, você que está nos ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro. E entre no site do Clube de Arte, no link Fale Conosco, e mande as suas perguntas. Cadastre o seu e-mail para receber toda sexta-feira a nossa programação da semana seguinte. Olha que coisa boa, você mandando as suas perguntas para nós com antecedência. Muito bom. E agora, então, eu convido você a fazer conosco uma visualização, a entrar em um estado de paz. Todos nós que aqui nos encontramos, companheiros queridos, amigos da Casa Espírita, espíritos nobres que nos acompanham nesta tarefa, estamos unidos, desejando que você, que está aí, sinta a energia que está sendo veiculada para este programa. Aonde quer que você se encontre, no momento que você acessar este programa, você vai receber estas vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio e de amor. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e relaxe a musculatura em torno dos olhos, da boca. Solte os ombros. Desate as amarras do abdômen, relaxe as suas pernas. De tal forma o seu corpo está relaxado agora, que você pode imaginar-se andando pelas areias do lago de Genizaré. Você pode até sentir o aroma da maresia, sentir o vento no seu rosto. As primeiras estrelas já começam a brilhar na abóbora azul do firmamento. E você se sente tão seguro, tão segura neste local de refazimento da sua alma. Eis que uma estrela começa a despregar-se do azul do firmamento. Ela vai caindo, mansamente ela vai se deslocando, até que você, num deslumbramento de luzes, percebe Jesus. Este espírito luminoso, guia espiritual do nosso planeta, aí, diante de você, com a sua energia sublime, você pode visualizar a energia que sai dos olhos de Jesus para você, sentir o amor do Cristo que envolve você neste momento. Você não está só. Nunca esteve só. Jesus levanta os seus braços em um convite divino. Vá até Ele. Abrace o Mestre. Sinta as energias divinas penetrando pelos seus poros, percorrendo o seu corpo, trabalhando o equilíbrio físico, emocional, neutralizando energias deletérias e ativando em você todos os potenciais divinos. Permaneça assim o
tempo que você desejar. Cuide-se bem e seja feliz. Eu aguardo você no nosso próximo programa. Fique conosco.